Então, eu sempre começo assim, gente. Eu já estudo 22 em Atos, tá? Nós vamos falar de Atos 23. O que que aconteceu? Quem está caindo de paraquedas agora, volta lá no YouTube e veja o que que aconteceu na semana passada. O estudo em Atos 22 foi aquela história lá que Paulo, lembra, né? Só recapitulando. Paulo resolveu no coração dele, na cachola dele, resolveu que ele tinha que ir para Jerusalém, certo? E aí já começam os problemas, porque ele resolveu por conta própria. Então, nós estamos vendo a consequência dessa decisão que ele teve, tá? Então, tem até umas perguntas que, assim, pegaram na cabeça da gente, na realidade da gente, o que eu faço agora, né? Como eu vou discernir se é a vontade de Deus ou é a minha? Então, o resumo é o seguinte: ter intimidade com o Senhor, humildade para ouvir o não e saber que a gente precisa aprender. Não importa quantos anos você tem de teologia, quantos anos você tem de convertido. Se você já foi que nem Paulo, ao segundo céu e não sei o que, não importa. Todos temos que aprender. Cada um no nível. E eu vou falar uma coisa: não é que o outro está lá no baixo da escada. Não, porque cada um está tratando no seu momento. De repente, uma coisa que Deus já tratou na minha vida há 5 anos atrás, está tratando em você agora, não é? E eu o que você está aprendendo, eu já aprendi lá atrás. Então, é uma coisa assim, é muito pessoal. Deus é tão bárbaro que os ensinos são pessoais de cada um. A evolução, a maturidade vem adquirida como? Com as experiências que você tem. Então, nunca é tarde para aprender, nunca ache que você já sabe tudo, porque quanto mais você chega perto do Senhor, quanto mais você chega perto da cruz, menor você se sente. Aí você vê o quanto você precisa, tá? Aquela pessoa que fala assim, eu já ouvi isso, tá? Minha mente está acima da Bíblia, dó, é porque não conheceu a Bíblia direito, né? Então, vamos ver aqui o que aconteceu com Paulo. Atos 23. A primeira pergunta diz o seguinte: de quem é essa fala no primeiro versículo? Vamos lá. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: Paulo fitou os olhos no sinédrio. Varões irmãos, tendo andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Gente, ele só falou isso e mandaram bater na boca dele. O Ananias. Sabe quem é o Ananias? Não é o Ananias da Safira, não é. É o sumo sacerdote é um outro. Então, para você ver que o nome Ananias era muito comum. Nós vimos que foi um Ananias que foi lá orar por Paulo e limpar os olhos dele. E aqui nós vamos ver um sumo sacerdote que chamava Ananias também, tá? Ok, acho que eles tinham falta de imaginação de nome. Não tinha tido tanta gente no mundo assim, a criatividade estava pouca. Acho que é isso. Vamos lá. A pergunta 2. Paulo reconheceu qual o erro? Olha aqui. Então, disse Paulo, tá? Ananias mandou bater na boca dele. E aí ele respondeu: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Aqui, Paulo usa a expressão de sepulcro caiado, que é o quê? Disfarçado. Uma parede branqueada, que ela tá ruim. Quem mexe com obra, eu sei que tem gente aí que mexe com obra. O que é? O negócio tá ruim, você não quer gastar para fazer de novo, você vai lá e passa uma tintinha. Então, ele está falando aqui que eles são parede branqueada, tá? Quer dizer, tá bonito por fora e por dentro só horror, né? Então, ele fala: tu que está sentado aí para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas-me agredir? Os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? E respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. O que acontece aqui? Paulo descobre, não sabia quem ele era. E na lei dizia para não falar mal de autoridade. Isso é lá. E isso funciona até hoje. Então, ele pede perdão de ter falado do sumo sacerdote que ele não sabia, e ele fala, porque está escrito: não falarás mal de autoridade, de uma autoridade do seu povo. Vamos parar agora para o nosso momento atual. Primeiro,
Não existe autoridade se não for concedida por Deus, tá? Então, não importa. Eu sei quem que vocês já estão pensando, eu também, mas tudo bem. Você não pode falar mal de uma autoridade, porque você está falando mal de Deus, das escolhas de Deus. Ai, mas e o fulano é ruim? Ele é ruim. Por que que Deus às vezes levanta uma autoridade diferente do que você gostaria? Às vezes é para ele aprender, às vezes é para nós aprendermos. Eu já tive que orar, meu, foi horrível. Teve umas pessoas aí do nosso governo que eu já tive que orar, foi difícil. Mas o que que acontece? Se eu reconheço que o mandamento diz, a lei diz, não falará mal de uma autoridade. Jesus diz que toda autoridade é constituída por Deus, tá? A Bíblia fala para que nós oremos, para que Deus mude o coração do rei. Então você pode orar, em vez para perder o seu tempo metendo o pau, que é o que a gente gosta de fazer, parece que a gente sente a alma lavada, e reconhecer os defeitos daquela pessoa que a gente não gosta, e aí, em vez de orar para que o Senhor mude o coração do rei. Às vezes, Deus permite que algumas pessoas tomem o poder para tratar o povo. Ou para tratar a autoridade. Ou para mostrar que a anterior estava boa. Então, aqui é o seguinte: Paulo reconheceu e ele falou: não posso falar mal de autoridade nenhuma, tá? Então, Paulo reconheceu que ele errou porque ele não sabia que o cara era autoridade, e conquanto ele estava certo no que ele ia falar. Ele estava correto, porém, não podia nesse momento, ok? Mesmo porque Paulo era vamos falar, um influencer, né? Ele sabia que o que ele falasse ali ia ser levado em conta. Então, existe uma coisa que eu converso com vocês, ok. Existe outra coisa que eu vou falar no púlpito, tá? Então, com vocês aqui, vocês são meus amigos, ok, é uma realidade. Se eu for para o púlpito, eu não sou a Kátia lá. Eu sou o quê? Eu sou a boca do Senhor. Pelo menos eu espero, né? Entenderam a diferença? Até onde a gente tem que ir? É complicado isso, viu? Mas ainda não é essa a paulada de hoje. Vamos lá mais para frente. Aí Paulo levanta uma briga, porque temos duas linhas de pensamento diferentes. Qual era? Bom, ameaçaram bater na boca dele, ele falou mal do Ananias, ok. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e a outra de fariseus, exclamou: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas essas palavras, levantou-se grande dissensão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Vamos parar por aqui para ver o que é que aconteceu. Fariseu, eu sempre digo, não é uma pessoa ruim. Fariseu era o teólogo da época. Era aquele que estudava a teologia e ia até o fundo. Então, o saduceu não acreditava em nada dessas coisas, mas eles eram a lei, assim, tá? Material. Os fariseus estudavam, então os fariseus já acreditavam que tinha espírito, já acreditavam em outras coisas. Então, aí levantou a briga entre as duas turmas. Tudo isso, gente, é assim, era tudo, ninguém está falando com os bêbados do boteco. Não, isso aqui nós estamos falando de igreja. Era a igreja da época e levantou dois grupos, os que acreditavam e os que não acreditavam, tá? E aí levantou uma grande... pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, grande vozearia, essa palavra eu nunca tinha ouvido, tá? E levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, escriba eram os alfabetizados, tá? Contendiam dizendo, não achamos nesse homem mal algum, e será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando o vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para o retirassem dali e levassem para a fortaleza. Eles resolveram linchar o Paulo. Linchar. Agora a pergunta: Paulo precisava ter passado por isso? Não.
Por que que ele passou por isso? Porque ele botou na cabeça dele que ele tinha que ir para Jerusalém. Gente, o que avisaram ele? Não vai, não vai. Ele não precisava ter passado por isso, mas ele foi. Qual é o mérito? Ai, agora Deus que tem que me defender, me proteger da escolha errada que eu fiz. Meio cabeção essa história, né? E aí, o que, que aconteceu? O comandante pediu para tirar Paulo de lá, porque eles iam matar ele mesmo de linchamento. E a pergunta 4 diz assim: como Paulo teve sua coragem estimulada? Aí, olha que legal, como Deus tem um plano B, e o plano B de Deus é melhor do que todos os nossos As. O plano A de Deus para Paulo era ele não ir para Jerusalém, ele continuar pregando. O plano A de Paulo era aí. Então, Deus levanta e vai defender ele. Então, vamos lá. Na noite seguinte, o Senhor, quando é Senhor com S maiúsculo, é Jesus, tá? O Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo que desse testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim também importa que faças em Roma. Quer dizer, sai daí. Vai fazer isso lá em Roma, tá? O Senhor, gente, Jesus apareceu para ele. Tá? Eu vou falar um negócio para você. Paulo era corajoso, viu? Bom, pergunta aqui, quinta. E nesse embate, qual foi a atitude dos judeus? Vamos lá. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem a Paulo. Vocês já viram? Vão fazer jejum e oração para matar um. Que nobre, né? Ok. Eram mais de 40 os que entraram nessa conspirata. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e anciãos, disseram: juramos sob pena de anátema não comer coisa alguma enquanto não matarmos a Paulo. Agora, pois, notificai o comandante, juntamente com o sinédrio, que vou-lo presente como se estivesses para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Isso é conspiração? O que, que é isso aqui, tá? Tipo na cara dura, grupo de extermínio, tá? Bom, e aí, quem foi indicado para interceder por Paulo? Vamos lá. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou em Fortaleza e tudo avisou a Paulo. Vamos fazer um parênteses aqui? A Bíblia não fala, tá? Não fala do casamento de Paulo. Mas a história diz que Paulo era cunhado de Estevão. Se Paulo era cunhado de Estevão, quer dizer que ele era casado com a irmã do Estevão. Tá? Paulo já não estava mais casado, tanto que ele fala de seguir o ministério sozinho, isso aí é outra história. Mas então foi a irmã do Paulo, nem é, gente, não é a do Estevão. A irmã do Paulo, que o filho foi lá, tá? O filho foi lá, a irmã do Paulo. Então vamos lá. Entrou no Fortaleza e avisou Paulo. Então esse, chamando um dos centuriões, disse: leve esse rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar. Tomando, pois, levou o comandante, dizendo: o preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxesse a tua presença esse rapaz, pois tem algo para te dizer. Tomou pela mão o comandante, quer dizer, o sobrinho de Paulo, comandante, pondo-se à parte, perguntou: que tens a comunicar? Me respondeu ele: os judeus decidiram rogar-te que de manhã apresentes Paulo ao sinédrio, como se houvessem inquirir mais acuradamente o seu respeito. Tu, porém, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si sob anátema de não comer nem beber enquanto não matarem. E agora estão prontos esperando a tua promessa. Gente, é a primeira greve de fome que a gente já ouviu falar do mundo, tá? E é uma greve de fome tão nobre, né? Não vou comer nem nada até eu matar aquele. E depois a gente acha que o mundo hoje é violento, né, gente? Que coisa. A coisa já vem de longa data, tá? Bom, aí o que aconteceu? O comandante deu ouvidos ao rapaz, o rapaz foi lá e avisou isso. Bom, aí o que fez? O que fez o comandante? O governador fez uma carta. Então, Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix. Saúde. Então, quem era o governador? Cláudio. Se você for olhar na história, o Cláudio era o governador dessa época, tá?
fez a carta dizendo assim: este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, filo descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege. Nada, porém, que justificasse a morte ou mesmo a prisão. Sendo eu informado de que ele ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti, sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. Cláudio resolveu livrar. Cláudio pegou o Paulo e mandou para o Félix, tá? Que era romano, tá bom? Aí o Félix responde. O que o Félix fez? Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipadre. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria irem com ele, os quais, chegando em Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram a Paulo. Eles levaram a carta e o preso, né? Lida a carta, perguntou ao governador de que província ele era. E quando soube que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores. E mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes, tá? E aí, o que aconteceu? Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Deus queria tirar Paulo de Jerusalém. Primeiro, não era nem para Paulo ter ido. Aí, o que ele fez? Ele levantou o Cláudio, que era o governador, e passou a bola. Nós vemos isso, que eles já fizeram isso quando foram a prender Jesus. Então, o que os judeus fizeram? Levaram ele para o governo. E não sei se vocês lembram que lá o Pilatos, ele fala o quê? Para mim, esse homem não fez nada, é contra a lei de vocês, tá? E aqui foi feito a mesma coisa. Então, veja bem, quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. Lucas, ele estava junto. Nós vemos nos capítulos anteriores a turminha que estava com ele. Sofreram por tudo isso. E aí vem a pergunta para refletir hoje. A paulada vem agora. Primeiro, a desobediência de um acaba envolvendo muitas pessoas, certo? A quem eu estou carregando na minha obediência? Nossa, a Bíblia diz para levar cargos dos outros, mas a Bíblia diz para você não se pôr em julgo desigual. Vamos lembrar só de Jonas. Jonas estava fugindo de Deus, certo? Aí ele fugindo de Deus, ele comprou o ingresso, foi para o barco e teve a tempestade e era ele. Aí agora vamos falar do dono do barco. O dono do barco precisava ter perdido era um barco de transporte, ele precisava ter perdido toda a carga e sofrido aquela tempestade? Não. Por que ele sofreu? Porque lá ele estava alguém que estava sendo disciplinado. Então, a pergunta aqui é assim: você está disposto a entrar no julgo desigual por outra pessoa, por aquele que está desobedecendo? Tá? Quando, aqui, ó, a desobediência de Paulo envolveu muita gente que foram entrar no julgo dele, certo? Aí, assim, você está disposto? A Bíblia diz para você, Jesus fala, não se pôr em julgo desigual. Julgo desigual é o quê? Eu sei que você vai sofrer a consequência do seu ato. Aí eu vou e fico junto para sofrer também. Isso se usa muito em casamento. Então, quando fala do julgo, o julgo é o peso. Então, você vai casar com uma pessoa que está sendo disciplinada por Deus, então você vai carregar o peso das consequências da disciplina do outro. Você está afim? Uma vez uma pessoa falou isso para mim, uma senhorinha, me lembro da cara dela, era negra, desse tamanhinho assim, idosa já, e ela falou para mim assim: você está disposta a carregar a cruz dele? E isso é muito sério. Por quê? De novo, se a sociedade de senhoras tivesse levado uma cesta básica para o filho pródigo, ele não tinha voltado para a casa do pai. Já parou para pensar nisso? Tudo isso que Paulo sofreu porque ele desobedeceu, mas foi toda a turma dele. Aí Deus livrou, mas eles apanharam, eles passaram por tudo.
Agora, alguém que vai para o inferno? Não, todo mundo é salvo. Aqui dessa turma toda, todo mundo é salvo. Certo? Porque que eu tenho que me colocar junto de alguém que Deus está tratando. Às vezes, vai levar a carga dos outros. Isso é uma coisa, se você dá um apoio para a pessoa. Agora, entrar na disciplina, porque o outro tá, é complicado. A gente fala isso muito de igreja. A igreja pequena, vem alguma pessoa e fala assim, porque eu tô aqui agora, porque eu vou dar um bom dízimo, não sei o quê. E aí o pastor pega, convida o cara, dá cargo pro cara sem conhecer. E aí, esse cara, você quer ver? Desconfio de uma pessoa que fala assim, já visitei um monte de igreja, todas aqui eu conheço, mas então o problema é seu, porque uma coisa é você não se adaptar em uma e outra, agora quem já testou tudo, não tem nenhuma que você se encaixou, aí o problema é seu, né? E aí é a primeira pergunta de hoje, é isso. A quem você está carregando na sua desobediência? Agora, eu comigo, eu estou cometendo um ato que Deus não gostaria, eu estou numa desobediência, quem que eu estou levando para sofrer a consequência comigo? Olha na sua vida, olha nas... Não é castigo de Deus nada, tá? Quando você sofre uma provação, é o quê? É a consequência do que você fez, tá? Quem você está levando junto na sua desobediência? Isso eu estou falando para mim. A pergunta 2. Será que eu estou entrando entre Deus e a desobediência do outro? Será que o que você está passando, você está entrando de alegre? Quem lembra da entrei de gaiato no navio? Né? Paralamos o sucesso. E é isso aí. Quem eu estou entrando entre ao Deus e a obediência, você vai sofrer o jugo. E aqui a 3 é o que significa o jugo desigual. O que nós estamos falando? Paulo é salvo? É salvo. Paulo escreveu mais a metade da Bíblia. Ele é usado por Deus? Foi usado por Deus. Tudo bem. Deus usou, Deus mostrou para ele, ele foi arrebatado ao céu, em cima do céu, que ele fala que não sabe se foi em sonho, então ele foi arrebatado. Ok, ele é salvo? É. Não precisava ter passado por isso. E a turminha dele também não. Então, a responsabilidade dele é o quê? Quem que eu estou levando para passar o jugo comigo? Agora, a minha pergunta, quem que eu estou levando? Ou entrando embaixo do jugo de quem? Gente, é muito sério, porque é fácil a gente reclamar das coisas que acontecem na nossa vida. Ai, Deus levantou a mão, Deus está pesando a mão. Deus está pesando a mão? Por que ele está pesando? O que você fez para Deus estar pesando a mão? Ou com quem você está andando? Você sabia, isso é neurociência, tá? Que você, a sua personalidade é a soma das 5 pessoas que você convive. Então eu te pergunto, com quem você está convivendo? Quem está te influenciando? É alguém que está em desobediência com Deus? Ou é você que está em desobediência? Ou você está vendo que alguém vai receber um jugo e você está indo lá dando as costas para carregar também? Essa palavra usada de jugo é muito, sim, usada para animal de carga, né? O jegue, o burro, né? Põe a carga nas costas do bicho para andar. Porque o burro, ele é pequenininho, então ele tem força nos pés, então ele consegue carregar grande peso. Por isso que o burro, o jumento, que eu não sei se é o mesmo, mas são os que usados para carga, animal de carga. Então, o que é? Vamos parar e pensar essa semana. Vamos parar e pensar. Se você não está em desobediência e carregando pessoas com você que não tem nada a ver. Aí, quando você chegar a essa conclusão, você vai pensar que eu estou sofrendo a consequência de andar com quem que está carregando um jugo, tá? Uma disciplina, e eu estou para quem? Com quem? E o terceiro é o jugo é desigual por quê? Eu não estou falando para você abandonar seu filho, abandonar o marido, ir lá para o meio do monte, pintar a testa de cor de rosa, botar uma saia salmão e lá virar monge no monte. Não. Mas existe uma coisa que é você não se deixar influenciar. É fácil? Não. É possível? Sim. Você pode estar lá no meio vai ser difícil, mas você pode estar no meio de um monte de gente que está desobedecendo e você se manter puro. É possível? Mas é muito difícil. Então, vamos só explicar um negócio aqui. Tem uma caixa de tomates, certo?
e um tomate é podre. A caixa de tomates bons vão consertar o tomate podre? Não. Os bons é que vão ser contaminados. Quem é o tomate que está do seu lado, tá? Quem é? Então, às vezes a gente não entende por que a nossa vida, algumas coisas não viram, algumas coisas não fluem. Será que, gente, Deus mudou de ideia? Não. Jesus morreu para que eu tenha vida em abundância. Por que eu só estou no aperreio? Minha vida não vira. Para e vai olhar. Ora a Deus, pede para Deus mostrar os pecados que te são ocultos e vai olhar para ver aonde você, de repente, desviou do projeto de Deus por sua livre e espontânea vontade. Aí vem a consequência e fala que é Deus que está te castigando. Não, cabeção, você que saiu fora. Então, o estudo de hoje é muito sério em relação a isso. Eles queriam matar o Paulo. Queriam matar. Só que Deus falou para ele, não vai. Não vai. Então, de repente, você toma uma decisão porque é politicamente correto. Mas eu vou para pregar o evangelho, mas Deus não falou para você ir lá agora, nesse momento. E você vai, ai, porque eu vou me entregar, eu sou missionário. Ok. Aí você vai, Deus não mandou? E aí você entra no deserto e não sabe por quê. E não sabe por quê, porque de repente você não reconheceu a voz de Deus. Você ouviu outras vozes e achou que é de Deus. Sabe por quê? Quando você começa a dar muito ouvido para as vozes do mundo, você não ouve a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é suave, não é barulho. O Espírito Santo, quando tu fala com você, é um cicio suave, como foi para Elias. Então, o negócio é muito sério, é muito sério. Por que você acha que você está em tribulação na sua vida? Tá? Não é para você falar para mim, não é para você responder com ninguém, é hoje. A hora que você deitar, você pensa, se você está em desobediência, quem que você está carregando com você para sofrer a disciplina com você? Ou embaixo de quem que eu estou indo para receber o jugo desigual, que é o dele, né? É sério isso. E sabe o que isso quer dizer? Resolve a vida abundância, a vida eterna. Sabe quando que começa a vida eterna? Não é quando você morre, é no dia que você se converte. A sua vida eterna começa ali. E o que eu estou fazendo da minha vida aqui? Ai, porque eu tenho que sofrer mesmo, porque aqui a gente tem aflição, mas a vida boa vai ser só lá na Nova Jerusalém. Bom, se você optou sofrer, ok, eu não. Porque Jesus morreu para minha vida em abundância. Eu não quero sofrer aqui na terra, eu quero ter uma vidão aqui na terra e lá melhor ainda. E por que a minha vida não vira? Vai olhar aonde você está fazendo, o que você está fazendo, quem você está escutando, onde você está frequentando e pede para Deus te mostrar. Gente, Deus, olha, Davi fala, nunca vi um justo ficar sem resposta. Pergunta para Deus e ele vai te responder, porque você é um filho amado, você foi comprado pelo sangue de Jesus. Deus não vai deixar você ser confuso. O problema é que a gente se desvia. Então, veja bem, quem estuda o Apocalipse, tudo aquilo que acontece lá é para crente. Jesus está falando para a igreja, não está falando para o prostíbulo, nem para o boteco, ele está falando para quê? Para a igreja. Então, dentro da igreja, ainda há pessoas que ainda estão meio confusos. Tá? Então, que tipo de vida você quer ter? Que tipo de vida que você quer ter? Que tipo de vida você está tendo agora? Tá? Então, é uma coisa para pensar. Aí a igreja, na Idade Média, que se juntou com o Estado, porque o Estado estava descapitalizado, e inventaram essa história lá na Idade Média, tá? Que para você processar, você tinha que sofrer, tinha que ser pobre, tinha que sofrer, entendeu? E não é isso. Se você olhar lá o que Jesus falava, Jesus não fala nada disso que tem que ser pobre, sofrendo. Tanto que uma vez pergunta, ele falou: os pobres sempre vão ter. Vão existir, vamos conversar nós aqui, quer dizer que eles não eram pobres, tá? Também não estou falando da teologia da libertação nem da prosperidade, estou falando do que Jesus nos diz. Então é o seguinte: você quer sofrer? Ok, eu não quero. Eu quero ter a vida em abundância que Jesus prometeu para mim. E se alguma coisa não está dando certo, é porque eu devo estar fazendo alguma coisa errada, eu peguei algum caminho errado, porque Jesus morreu na cruz para eu ter a vida em abundância. Porque Deus me ama ao ponto de malhar o filho dele numa cruz, ele não sente prazer com você ralando aí. Então, por que você está ralando?
Vamos observar. Só que quando você descobre, gente, mó legal. Quando você descobre, o que que acontece? Você começa a consertar. E o que eu quero hoje, gente, é comigo. Comigo. Eu fiz esse estudo na segunda-feira, ainda bem que eu fiz na segunda, porque na terça começou um tumulto aí na minha vida, eu não ia ter tempo. Mas o que que é? O que que é? Até onde? Até onde? Sabe? O que que está acontecendo comigo hoje que está cerceando a minha vida em abundância? Ou a vida de quem que eu estou estragando porque eu estou em desobediência? É uma coisa para pensar. Se Paulo sofreu tudo isso e Paulo era o cara, imagine nós, quem somos nós, a fila do pão? Se o diabo não vai cair, ele fica rodando em volta, que nem um leão esperando você derrapar. Ele não é trouxa, ele tá lá, em volta. Você vai deixar cair? Você vai cair para cair na boca do leão? Não vou, não vou. Então, tá difícil? Louve. Tá impossível? Louve. Mas como eu tô sofrendo? Tira a lágrima do olho, passa um batom vermelho, um brinco de argola e levanta para vencer. Porque Jesus morreu para você ser mais que vencedor. Não é só um vencedor, é mais do que vencedores, porque nós não estamos sozinhos. Então, a palavra hoje, gente, é isso. Mudar de vida. Qual é a sua vida, a área da sua vida que está ruim, que está com problema? Vamos tentar descobrir o porquê. Não se conforme com a miséria. E miséria, eu não estou falando de grana, não. É que a vida é miserável. Não se conforme com isso. Não aceite isso. Vai descobrir aonde está o erro. Se é você que está errando ou você está entrando embaixo da asa de alguém que está errado. Alguém que está desobediente. Então, é isso. Paulada, paulada hoje. Vamos ver o que, que tem para a gente no próximo capítulo de Atos, né? Porque fazem 4 semanas, um mês, que nós estamos vendo o poder, a gravidade de uma desobediência. Que isso sirva para mim, para você, para todos nós, e que a semana que vem a gente já esteja assim, já descobri, já estou mudando, né? Já estou mudando o chip aqui. Você não é um sofredor, você não é cheio de pecados, porque Jesus morreu na cruz e derramou o sangue dele para te purificar de todo o pecado. Quando Deus olha lá de cima, ele não vê os seus pecados, ele vê o sangue do filho dele, porque você é amado, você tem valor, você não tem noção do valor que você tem para Deus. Não tem, porque olha tudo que ele fez por você, por mim, que estava enrolada nos meus pecados, nas minhas crises, e Deus me encontrou. Não foi eu que achei Jesus, porque Jesus não estava perdido, ele que me encontrou. Ele que me encontrou, me pegou pela mão e me pôs de pé. Aí eu vou renegar tudo isso porque eu resolvi andar atrás de um cabeção que está em desobediência. Ah, gente, faz favor, né? Então, que isso fique na minha cabeça, na sua cabeça, para a gente ter caminhando para a vida em abundância. Porque paz não é falta de problema. Paz é tranquilidade no meio do problema, porque você sabe que tem alguém que vai resolver para você. Isso é verdadeira paz. É você saber que tem alguém que vai na frente e está lutando. Porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livram. Não importa onde eu estiver passando, o anjo do Senhor vai estar comigo e me livrar na hora do desespero. O anjo do Senhor vai me livrar. Mas para isso eu tenho que ter intimidade com Deus e ouvir a voz do Espírito Santo me guiando, dizendo vai ou não vai. E você só vai conseguir ouvir a voz do Espírito Santo quando você abaixar o volume das vozes do mundo que andam correndo atrás de você. Tá? Às vezes vem vozes de pessoas que de repente são próximas e vão falando na sua cabeça para desviar o seu caminho. E isso eu estou falando é para mim, tá? Isso eu estou falando é para mim hoje. Espero que a semana que vem a gente tenha novidade para contar, tá bom? Então, vamos abaixar o volume das vozes do mundo para ouvir a voz do Senhor. E se você entregar o seu caminho ao Senhor e confiar nele, tudo mais ele fará. Isso é promessa. Em nome do Senhor Jesus, amém. Até quinta-feira que vem.